vamos falar hoje? Hoje a gente vai falar de um filme que marcou uma época. Tava olhando nos teus alfarrobos aí, alfarrabos. Alfarrobos, é mesmo. Alfarrobos. 40 anos. 49 anos. 49 anos de O Exorcista. Um dos maiores clássicos do terror da história do cinema. Talvez seja o filme que mudou o patamar do terror, né? Na história do cinema. Voltamos na história do cinema de novo. Eu acho que foi o filme que fez o terror virar um gênero menor para um gênero pesado e ele foi talvez o primeiro filme mainstream de terror a mostrar o terror, né? A gente vai lá pros anos 50, 60, 70, final dos 60, Sim. nós tínhamos os filmes da Hammer, que eram filmes de Sim, terror, mas era uma coisa meio trash, não precisava muito a sério, né? Não, e também Os filmes eram filmes mais teatrais, assim, era pouco sangue, pouco gore, né? E o sangue era falso, aquele sangue fake, né? E daí até no final dos anos 60 teve alguns Bebê de Rosemary, que já começaram a mostrar que eram tudo alusões à coisa, assim, tipo, não era não era o explícito, o Exorcista conseguiu ser explícito e ao mesmo tempo ser profundo, né? Ele conseguiu ser um filme que... E o Exorcista, ele surge através desse livro. Mas, ô Chico, antes de falar desse livro, tu não quer falar sobre o cinema de peso? Pode ser. Então vamos lá, né, pessoal? Vamos lá, então, nosso youtuber preferido, Chico Isidro, que... Ainda de... E uma outra coisa, né, se vocês não se inscreverem no canal do cinema de peso, pode ser que o Pazuzu pode chegar e dar uma chegada, né? Eu vou... A gente tá apelando, né? Vocês! Zé do Caixão, né? Zé do Caixão, né? Se inscrevam no canal. Se inscrevam, comentem, cliquem, compartilhem, porque senão o Pazuzu, né? Que é... Pazuzu O Lelê, esse capiroto, né? vai pegar você. Vocês! Desculpe, mas ele não tem como não. Ele me lembrou mais o Bento Carneiro, o vampiro Carneiro brasileiro. que é um dos grandes, né? Que fazia, né? Mas é isso, Vocês, pessoal. A maldição que vai chegar e tal. Hoje, Né? cinema de peso virou comédia aqui com... É isso, cinema de peso com Chico Isidro, Laura Reg e Criba Aquino na semana do Halloween, falando sobre o Exorcista, né, do diretor William Friedkin, né, Operação França, né? Me faz pergunta difícil. É. Agora me perdi. Operação França, e baseado em livro do William Peter Blatty, que foi também o roteirista desse clássico do terror de 1973. É um filme que a gente não aguentou esperar os 50 anos pra falar, né? Não, é porque nós estamos fazendo uma homenagem à semana do Halloween, né? Que Halloween hoje em dia virou uma data mais importante até que Natal e Páscoa no Brasil. Mas a gente achei legal também, né? Assim, a gente gosta muito de filmes de terror e o Exorcista é um filme que é bom ser revisto, revisitado e comentado, né? E eu acho que tu falou do William Peter... Tu pode voltar, acho, do livro do William Peter Blatty, né? Esse é um livro, massa pra câmera, esse é um livro. Massa pro povo que é o livro. Esse é um livro, né? O livro foi lançado um ano antes. Acho que é 71. 72. 72. Já virou filme logo depois, né? O pessoal a história é muito boa, né? E ela foi inspirada, na verdade, numa possessão Isso, né, é real. em 1949 em Maryland, nos Estados Unidos, num garoto de isso. 14 anos e 49, né? Isso. E ele disse que ele leu, é tipo uns tabloides, tipo diários populares da época, que fizeram várias matérias, assim, tipo, uma possessão demoníaca e tal, e o William leu aquilo ali e ficou aquilo na cabeça dele e tal, e ele sempre foi um roteirista. O William Peter Blatty, por curiosidade, para quem gosta de cinema e de comédia, ele era roteirista de comédias nos anos 60. Uma das comédias mais legais que ele fez foi Um Tiro no Escuro, que é o primeiro A Pantera Cor-de-Rosa, do Peter Sellers, né? Peter Sellers. O roteiro do William Peter Blatty, né? Ele praticamente é um cara que depois fez o Exorcista, ele fez a gente ri com o Peter Sellers como o Inspetor Clouseau, né? Clouseau. Com o Inspetor Clouseau. E daí, só que o Exorcista foi um best-seller tão assim, diga, bem vendido. Best-seller bem vendido, não sei, uma redundância, né? Foi super foi um sucesso, né? E acabaram que acabou que o William Friedkin, que tava naquela crista da Operação França, né? Que resolveu, temos que adaptar esse filme pro cinema, né? Vamos aproveitar
essa onda do Exorcista. E também tem uma outra coisa, né, que eu revendo o filme, não sei se vocês notam, né, o Exorcista é mais que um filme de terror, no sentido assim... Não, ele é muito mais. Ele pega uma fase estadunidense, né, norte-americana, né, que, tipo, é um filme pessimista, né. É um filme, tipo, todos os personagens, ninguém tá feliz ali, na real. E era bem aquela nova Hollywood, né, aquela Hollywood que surgiu em 69, Hollywood que surgiu em 67 com Bonnie e Clyde e tal, né. E foi, tipo, era uma... E Operação França tinha muito disso aí, né? Na verdade é um filme de terror da Operação França. Eu boto, né? O pai, né? Com o Gene Hackman. E é um filme que... Eu até estava comentando com vocês que demora praticamente 1 hora pra... Sim, pra o terror mesmo. A primeira hora, né? É a primeira hora. Não tem terror, né? Não tem. Não tem terror, é uma questão... O filme fala de uma garotinha, a Reagan, né? Que é interpretada pela Linda Blair. Reagan Teresa... Isso, McNeil, né? Que era filha de uma atriz de cinema. Os pais estava gravando em Georgetown, em Washington DC, né? Isso, Georgetown é um bairro, né? Um bairro de Washington. É o bairro de Washington DC. Capital, né? É. E eles estão... Distrito de Colômbia, DC é Distrito de Colômbia, né? DC. Eu achei que fosse aquela coisa de quadrinhos. E eles são... Comics. E essa menina, a Reagan, a Linda Blair, na época tinha 13 anos. Né? No filme ela fazia um papel uma menina de 12, mas era muito próximo. Próximo. Ela era uma menina, né? A Linda Blair, a Linda Blair, ela nasceu em 22 de janeiro, meu aniversário, ela é coreana como eu, só que ela nasceu em 1959. Só que diferente dela, ela conseguiu tirar o capeta do corpo. Esse aqui, ó, nem com o Papa, né, pra tirar o capeta do corpo. Esse aqui não tem. Esse aí é caso perdido, é caso perdido da igreja. Esse aqui não conseguiram fazer o exorcismo. Não, essa aí o exorcismo tá no seu Chicozinho, tá aí. Cabe muito demônio dentro desse bicho. É verdade, mas é demônio o dia inteiro. Né? Tá louco, né? Mas na real também o Exorcista, ele além de ter esse pessimismo norte-americano, porque é uma época tipo do final da Guerra do Vietnã, né? É o Nixon no governo. É o Watergate batendo de frente a crise, petróleo, um monte de coisa. É um filme de terror pessimista, né? E mostra também, tipo, é um quadro americano da época, né? Se analisar, né? E também é uma crítica, no fundo, uma crítica velada à Igreja Católica também. Sim. Porque, na verdade, o Caraz, né? Tu falou que é o Damien Caraz, que é o Jason Miller. Aliás, o Damien, né? Pega o nome do Damien Caraz. Damien, que depois viraria... O Dementor de A Profecia. Né? O mesmo nome, Damien né? Caraz, que é o Jason Miller, era um padre jovem que era muito estudioso e tal, só que era um padre que ele tinha muita dúvida, né, do que ele estava fazendo, né? Sim, e tinha assim, ele descobrava muito porque a família dele era ele, a mãe e o tio, né? E aí a mãe dele era uma pessoa doente que cobrava muito dele também, né? Ele era de ciência grega, né? Acho, né? Sim, é grega. E ele era um cara que, tipo, ele questionava a fé, né? Ele era um padre, fazia boxe, ele corria, era um padre garotão, um padre assim, modernão, né, pra época, né? Não era um padre clássico, né? E também já era um reflexo daquela América desiludida com a fé, né? A fé já estava acabando, até na religião já estava acabando, né? E eu acho que o Caraz, ele representa exatamente isso aí, tipo, a depressão americana daquela época, né? Só que infelizmente ele é o cara errado, né? Pro caso errado, né? Mas então, aí a gente volta, aí como o Lauro, o Borano do Lauro, né? Voltamos, claro. Voltando, a gente volta. Como é que esse demônio se manifesta, né? O Pazuzu, né? O Pazuzu é um demônio da mitologia do Oriente Médio. Da Síria, né? Da Síria. Do Iraque, norte do Iraque. Norte do Iraque, né? Que tá tendo uma escavação no norte do Iraque, né? Onde está o Padre Marian. Padre Marian, que é um dos maiores atores da história do cinema, né? O sueco Max von Sydow, né? Max von Sydow, né? Aprendi com o Chico, eu falava Max von Sydow, que ele foi um dos realizadores. Mano, você faz uma pontinha, né? Ele era meio Indiana Jones na época, ele tava dando uma escavada, né? O sétimo selo, né? Tá falando do o sétimo selo. Era os atores preferidos do Ingmar Bergman, né? Isso, Ingmar Bergman. O diretor sueco mais
Proeminente, mais famoso todos os tempos. Uns acham chato, acho genial, mas eu achei genial. Acho que 60% é genial e 40% é chato, mas ele mas ele fez 50 filmes. E aí na escavação eles acham na escavação do Norte Iraque. Uma medalhão, né? Só que acho também uma estátua, uma miniatura, né? De um demônio. Que era o famoso Pazuzu, que era o demônio dos ventos que chamavam, né? E aí eles quebram, né? Eles quebram essa medalhinha, né? Essa miniatura, né? E meio que libertam esse demônio que estaria preso, né? Há séculos, né? Mas até tem uma talvez seria essa a explicação. Isso, a explicação. Até tem uma cena do filme que eu acho muito engraçada, que quando estão o Merlin e o cara conversando, e o cara, não tem sentido, por que uma garotinha dos anos vai ser possuída, né? Né? Só pra trabalhar essa lógica, né? Mas o filme de terror não tem que ter. Não tem essa lógica, né? Lógica, né? Não, até pra entender a origem bíblica dos demônios, né? Por favor. Lúcifer, que era o anjo de luz, o anjo caído. O anjo mais... Não. Anjo caído? Ele ainda não é caído. Ele é o anjo mais querido de Deus. Ele é o predileto. E ele se acha tanto no final que ele quer ser Deus. Sim, e a partir do momento que ele quer ser Deus, ele deixa de ser Lúcifer, ele vira Satanás, que é adversário. E nesse momento ele leva legiões. Legiões são grupos gigantescos de seres alados, de anjos, junto com ele, para compor o inferno. Por isso que se fala dessa gama de demônios. Né? Não é só um demônio, não é só o Deus e o diabo. Não é Deus e Satanás, são os anjos de Deus, Gabriel e Rafael, etc. E daí tem esses vários demônios que cada região na Terra criou um demônio. Então, o Pazuzu, no caso, é um deles, né? Que era o demônio dos ventos, diziam, né? Que era na região de Ninive, né? Nínive, né? No Iraque, que eles estão fazendo essas escavações, né? E eles soltaram, e 72, 9 anos depois, assumiu o Hussein, né? Pois o Hussein já tá chegando, né? Naquela época, né? Ele vai se liberar em 97, 9. Mas sabe que... Quem disse que já não estava possuída essa gente? Sim, mas olha, tu busca. Claro. Eu tava pensando, quando eu tava revendo o Exorcista, eu tava pensando, Stalin, Hitler, Mussolini, né? Mao Tse Tung, essa caixa de Pandora dos demônios já estava aberta. Diariamente, né? Os demônios tinham medo desses seres humanos. Totalmente, né? Totalmente. Mas o mais engraçado do William Friedkin, que ele antes da Operação França, ele fez uns filmes bem mais ou menos. Que era até, não sei se já viram o Rapazes da Banda, cara. Já vi. É um filme legal, esse é um filme legal. É um dos primeiros filmes que fala sobre homossexualidade, né? Eu vou ter que falar. Sabe como é que chamou esse filme no Brasil? Era Os Rapazes da Banda, né? Sim. No Brasil tinha Os Rapazes Dão a Bunda. Era uma piada porque eram grupos de caras. Eram grupos homossexuais no caso do filme. Só que eles não saíam do armário. Não saíam do armário. Né? Aí eles faziam uma festa no sábado à noite, num apartamento. Mas é um filme muito legal, muito bem feito. Eles faziam uma festa no apartamento deles. E aí eles começam a jogar na cara do outro, né? Tentando um libertar o outro, assim, mas só que ninguém se liberta, porque é 68, né? Uma época. Em 68 não dava, né? Ele fez também Quando o Striptease Começou, que é um filme que passa os anos 30, que tentou fazer sucesso, mas foi um fracasso. Só que daí, realmente, a Operação França foi o que ele chutou com 2 pés a porta e quebrou e ganhou o Oscar de tudo. Teve a Jenny Hackman fazendo aquele baita filme, né? O policial Popeye. E tal. Tem a Operação 2 que ele fica. E ali ganhou todo o estofo Os caras drogam ele fica viciado. 77, né? O Roy Scheider também, né? Roy Scheider, do Tubarão. Ele entrou nessa, né? E o William Peter como eu te falei, além de ele ter escrito o best-seller, ele queria adaptar, né? Daí ele achou o cara certo pra fazer isso aí, né? Até depois o pós-William Friedkin, que eu acho que pra mim a carreira dele acaba em 80. Ele fez um filme que é muito legal, Comboio do Medo, vocês já viram? Comboio. Que é uma refilmagem de um filme francês que os caras têm que trazer, sem pegar caminhões e passar em estradas com nitroglicerina, né? O filme tem um livro, Salário do Medo, né? Salário do Medo, que eles têm que atravessar, na América, passa na América Central. Pesada, que não pode bater em nada, né? América Central, né? Humphrey Bogart?
Não. Só no meio do filme francês. Não. Aí o 54... Não, daí em 77 ele fez o Comboio do Medo. Não, tem um filme, tem o Sala do Medo... Que é o francês, que é 54, mas esse é um ator de filme francês. Não, mas isso é. Mas eu vi há pouco tempo. Como é que é o nome do diretor? Eu esqueci, um baita diretor francês. Só que daí fizeram só em filmagem com o Roy Scheider, né? Que eles passam eles estão com a carga pesada que tem que andar devagar, a 20 km por hora. Se botar assim, tipo, um solavanco, explode. Pode buscar Google, mas tem uma versão americana dos anos 50. Também já tinha uma... Henri Georges Clouzot é o francês que fez a... Mas você pode voltar pro Exorcista, né? Eu tava falando do Will Ferrell, né? É que a gente gosta de falar sobre os atores. Nós gostamos só sobre os atores. Claro, eu te ajudei, né? Voltando do lado... Só ele fez um filme que também que é Parceiros da Noite com a Pattina em 1980, que é muito legal. Muito legal. Que é sobre um policial que se infiltra na comunidade gay de São Francisco, Nova York. Ele é um estudante, ele vira um... São Francisco era a cidade gay. Que ele se infiltra pra achar um serial killer de gays. É um filme pra se rever, muito legal. Antes da epidemia da AIDS. Ele entra nas boates gays. 881. Naquela comunidade das boates e tal. Era a doença dos gays de São Francisco. Câncer gay. Câncer gay, né? E foi exatamente, talvez o último filme antes da AIDS, no caso. E Parceiros da Noite é um bom filme, um filme meio desconhecido, pouca gente viu. Pouca gente viu um filme bom. E eu acho que o Fred... É o Patino vestido de Robin Hood. Depois ele teve uma carreira muito regular, Killer Joe, uns filmes mais ou menos. Mas vamos voltar então pro Exorcista, né? Nós estávamos falando sobre... Já falamos do Damien Carras, que era um padre preocupado com a crença dele, né? Já falamos sobre o Padre Merrin, que era um Indiana Jones da religião, né? Isso. Mas vamos voltar pra Georgetown, onde tinha uma menininha chamada... Regan McNeil. Regan quase parecida com o Reagan, que também deve ter sido possuído. O presidente americano. Não, mas a Reagan é incrível porque... Na época ele era governador da Califórnia. E até eu fiz assim, tipo, eu adoro esses cronogramas da possessão dela, né? Tudo começou com um simples jogo do copo. Quem não fez jogo do copo? Já fizeram o copo? Fiz, claro. Que a gente chama de... Isso dá problema. O famoso o Ouija, né? Ouija. Mas o Brasil é jogo do copo, né? Vamos combinar, né? Eles sempre chamam o famoso jogo do copo. Tu pega o copo e tu gira ele. E não é beber o copo, né? Então, né? Tu gira ele, né? E aí... Aqui tem uma coisa... Tu pode escrever na mão. Mas isso parecido aqui. Vamos virar aqui, ó. Aqui, ó. O Chico vai mostrar como é que é o jogo top, tá? Isso, eu vou fazer tem verdade e consequência também que é parecido isso, aí, né? Aí tu gira o copo... E vai ter as letras. Isso, Pergunta sim ou não. E o espírito vem um peão. E o espírito vai responder. Pra onde ele parar, do copo, tu tem que pagar uma prenda, né? Não, mas não, isso é verdade e consequência, Chico. Isso é verdade. Não, mas o copo da garrafa, isso daí, cara. É verdade e consequência. Não, jogo do copo. Todo mundo botava o dedo em cima do copo. Ele botava assim, tipo, qual é o seu nome? Você é um homem ou uma mulher? Daí ele botava sim, não. E depois sou eu endemoniado. E daí sim ou não, você veio da onde? Você é um espírito do mal ou do bem? Daí sim ou não? Daí sim. E quando ela fez, virou o copo, né? E a se virasse o copo, estava calado. E aí ela começa a falar. Eu estou conversando com o Capitão Hound. E quem é o Capitão Hound? O Capitão Hound. Aliás, ganhou uma música do Twisted Sisters. Do Stay Hungry, disco de 84. Verdade, né, Chico? Verdade. Tem o famoso clássico Where Not Gonna Take. Sim. Né? Twisted Sisters. 84 fez uma música em homenagem. O Snyder tava com uma maquiagem parecida com a da Reagan, né? Do Jim Snyder, né? E aí o Capitão Hound seria o brincalhão, né? O demo escondido brincando, né? Sim, é verdade, ele brincava com ela. Não, isso, e toda essa cronologia da possessão dela. Isso, e a mãe dela pergunta, filha, quem é o Capitão Hound? Ah, ele tá conversando comigo, tá batendo papo comigo, né? E depois, tipo, daí ela faz ela era uma atriz de cinema, né? O nome da mãe era... Lembrando, o nome da mãe era Chris McNeil, né? Que era uma atriz de cinema, que ela largou Los Angeles pra ficar por lá e tal. E tinha um diretor que era o Burke, que era um bebaço lá, que encheu o saco dela. Isso, que era apaixonado por ela, né? Daí eles fizeram uma festa lá, e daí simplesmente a Reagan chega e ela se mija, né? A urina, né?
E ela aponta, eu acho que pra ele, pro Burke, né? Que fala que você vai morrer essa noite, Sim. né? Aliás, isso. E o filme ele foi cercado por várias... Não, isso aí depois a gente vai contar. Vamos primeiro falar... Não, isso aqui tá aqui, ó. Tá, as maldições do Exorcista tá tudo pro final. Tá, então voltamos então. A Chris McNeils, Ellen Burstyn, né? Ellen Burstyn. E depois fez Alice Não Mora Mais Aqui. Ela fez antes até. Não, depois 74. 74. Né? Eu adoro essas antes e depois deles, adoro. Ela faz, nos anos 2000 ela fez um grande clássico, que é um filho viciado, como é que é o nome do filme? Não sei qual filme falando, eu esqueci, mas a gente não pode Cristiano F. Cristiano F, Cristiano aqui não é. Viciado em Coca-Cola. Olha só. Acabou no É só nesse programa, só nesse do Exorcista, né? Mas voltando, tipo, a cronologia da aposentação dela, ela amaldiçoou o cara pra o cara morrer e o cara acaba morrendo. A cama começa a balançar, ninguém acredita. Como é? E daí tem uma cena que é incrível, né? Que ela desce a escada, que nós estávamos comentando. Pode explicar pra nós como é que é a cena dela, que ela desceu a escada. A mulher, a guria... O padre já tá chegando nessa, ainda não, né? Não. Não entendendo o que tá acontecendo com ela, né? Tudo que tá acontecendo, daqui a pouco a guria desce a escada, uma posição assim, ó, com as mãos pra trás, aqui assim, com as pernas, parece uma aranha invertida. Nem a Daíra dos Santos conseguiu fazer isso, gente. E tu pensa o efeito especial da época, né? Pra época. Ela desce aquelas escadinhas de madeira, né? Aberta, né? Ela que fez, não tem efeito nenhum. Não? Não, ela fez exame descendo e do nada, essa cena até ela foi enxertada, porque tiraram, botaram. E ela é tem muitas cenas acelerada, enxertadas, né? Tu vê que é um pouco acelerada. É acelerado pra ser mais Cara, mas é assustador demais, eu acho. E do nada. Que ali começa a bater o medo. Não, ali filme, começa a bater o medo da mãe, né? Que ela tá. Daí o que acontece? Eu até tô comentando com vocês. A primeira coisa que qualquer pessoa que tem no caso da Chris McNeil, eu acho que ela não acreditava em nada, ela não tinha crença nenhuma na mãe, né? Nem ela, né? E ela procura a ciência, né? Procura os médicos e tal. Daí ela faz uma bateria de exames absurdas, faz cerebral, psicólogos, e receitam Ritalina pra ela, né? Receitam Ritalina, e cada um no diagnóstico absurdamente completo. Tem uma cena que é engraçada, que é um psiquiatra, acho que tá entrevistando ela, e ela pega a mão dos testículos do cara, né? E dá aquela voz, né, cavernosa dela, né? E daí ele começa a se preocupar, a Wicca não falar palavrão, né? E aí o médico ela falou várias palavrões. E pegou os testículos do psiquiatra. Aí a Chris, né? Mas como você não fala palavrão? Mas ela falou palavrão. Mas como? Aí ela fala... E aí mostra as gravações. Ela falou sobre os órgãos... sobre a vagina, né? Também, começa... E emblemático, é que ela fala... Primeiro emblemático, eu consultei 88 médicos e nenhum me deu uma explicação. Daí tem toda aquela junta médica, ele chega... Hoje já tentou o exorcismo? Não, mas ligando a dicotomia ciência e religião, ali que o filme cruza, né? Cruza aquela coisa. Porque ele tentou ser científico, né? E ao mesmo tempo ela não acredita. Ele tentou, né? Absurdo demais pra ela. Ele tentou ser científico, né? Ele tentou botar assim, tudo tinha uma explicação. O limite chegou. O limite chegou quando a menina está sendo possuída no quarto, né? E ela chama um psiquiatra, né? Que tá tratando dela, e o médico, os dois vão lá, abrem a porta. E ela tá se batendo, né? Se debatendo, o quarto gelado, né? O quarto sempre é gelado, né? O quarto sempre gelado. Né? E eu fico pensando, tá, mas se o inferno é quente, por que o quarto é gelado? Porque acho que o ar-condicionado devia ser forte no inferno, talvez. O diabo é burro, né? Botou um ar-condicionado bom, né? Não, só. Mas é exatamente. E daí daí literalmente eles se entregam, né? Tipo, daí só que daí quando eles procuram o cara errado, né? Porque o Caraz, ele é um cara que ele tá numa dúvida completa, né? O Caraz me lembra muito vocês assistiram, né? Os Embalos de Sábado à Noite, o irmão do John Travolta naquele filme.
aquele padre, que também era um cara que parecia que era um padre perfeito, mas no fundo ele era cheio de dúvida, ele acaba largando a batina, né? E, tal, e a mãe dele veio a avó, e tava quase largando a batina, né? O cara, ele não acreditava mais. Ele até parecia até a fisionomia de Jesus Miller parecia aquele cara, né? Sim, e ele se tinha culpado. E tinha a mãe também, tinha queria que ele fosse padre, né? Mas queria que ele fosse padre, porque tinha muito disso, né? Tu pega a história, as famílias decidiam, tu vai ser o professor, tu vai ser o... O primeiro é o herdeiro das terras, o segundo é padre, o terceiro é professor. Isso, se for mulher, vai casando. E o quarto é o playboy, o último ele vai botar tudo fora depois. E não se discute isso. Então, tu mesmo não tendo a vocação para aquilo, tu ficava quieto. Fazia parte. Fazia parte. A não ser que tu pegasse a tua trouxinha e fosse embora. Isso. E poucos faziam. E outra cena dessa cronologia do exorcismo dela é a masturbação com o crucifixo, né? Aquilo ali é muito forte. Até hoje. Cara, é muito forte aquilo ali, cara. Até hoje. Porque tem que ver o filme, porque não dá ela se agride, ela finca. Ela finca. E Jesus está transando comigo. São mais palavrões, assim, né? Isso é uma contravenção, né? É a blasfêmia. A blasfêmia, né? Contra a igreja católica, né? A gente pensa que ela tem 12 anos. É uma menina, né? Cara, hoje esse filme não seria feito com uma menor, né? Não poderia. De jeito nenhum, né? Não poderia, mesmo porque se tu pensa... Você não tinha questão. A menor não pode trabalhar, a menor não pode, né? Hoje não pode. Mas a menor hoje faz filme. Mas não nesse eu acho que nesse tipo. Mas até, tipo, eu sempre gosto de citar alguns críticos de cinema, né? A Pauline Kael, uma das maiores críticas de cinema da história, ela disse que quando ela viu, ela sentiu muita pena da Linda Blair. Ela disse que ela achou que o que fizeram com ela foi uma coisa muito ruim. E o diretor e o produtor, eles não tiveram compaixão com uma menina daquelas ali. Eles primeiro tempo com uma menina de 18 anos e foi uma maquiagem de 14, sei lá. E só que botaram, eles pegaram e eles exploraram demais. Ela disse que ela sentiu angustiada. Teve um filme recente que nas cenas de sexo pegaram a irmã maior de idade da guria e fizeram as cenas, né? Que a gente viu o Taxi Driver, a gente falou sobre isso aí, de fotos e tal. Que a gente conversou sobre isso. O cinema de peso, já dissecou o Taxi Driver, né? Não, e dissecou uma relação dessas. Como é que vai botar uma menina de 13 anos que no filme era prostituta fazendo sexo? Não tinha como. E a Pauline falou que ela sentiu muito, ela odiou o filme por causa da questão humana, né? De como eles exploraram a pessoa, né? A menina e até a mãe, tipo, a Linda Blair, que depois virou uma mulher lindíssima, né? Só que ela passou toda a vida, hoje está com 63, né? Só que a carreira dela não deslanchou no cinema. Nunca deslanchou. Ela ficou marcada? Ficou marcada, né? E ela se viciou em drogas, ela teve relacionamentos abusivos. Dava pra ter, então, um filme, assim, uma série de filmes só com os atores que nunca mais conseguiram sair do personagem. Christopher Reeve, Super-Homem, ela de demoniado. Anthony Perkins do Isso. Cara, quanta gente nunca mais conseguiu sair. Bom, o Christopher Reeve ainda surfou, porque ele falou do Adam West do Batman, chegou a falar do Adam West também, né? Mas é uma série, né? Mas Adam West nunca saiu daquilo ali, nunca saiu. Que coisa incrível isso, né, cara? Marcou, né? Aí as pessoas olhavam ali da Blair, né? Elas estavam 30 anos, 40 anos de idade. E outra coisa. A guria do Exorcista. E deve ter sido uma carga emocional muito forte daquele filme. Porque é um filme que, eu vou ser sincero, eu passei muitos anos sem rever ele. Eu tinha um certo por mais cético, às vezes eu tento ser, né? Eu tinha um pouco de receio de ver o filme. Até, eu vi o filme, a primeira hora me tranquilizou, porque eu achei que eu não lembrava dessa cena de a ciência. Eu achei que já era porrada o tempo inteiro. Porque fazia muitos anos que eu não via. Eu também. Depois deu uma aliviada no final. Eu senti a mesma coisa. É que assim, tu pega, por exemplo, os filmes de hoje, tudo... Isso, já é. 15 minutos já acaba. Tu ia preparando. Não, eles cozinharam pra cozinharam, né? Cozinharam muito bem. E era aquela nova Hollywood que você falou, tipo... A primeira vez que eu assisti o Exorcista, entregando minha idade, foi em 82. Né? O filme é de 73. Só que, como eu já falei antes, né? Naquela época os cinemas de Porto Alegre tinham o costume de fazer as sessões, uma semana pra passar o filme e tal, né? Isso durou uns
vários anos, né? Sim. E aí eu saí do colégio, Paula Soares, 15:06, passei os americanos, comprei um pacote de bolachinha recheada e fui pro Imperial, assistindo O Exorcista. Tá, e nada acontece, primeira hora, né? Sim. Tá tranquilo, né? Aí quando tem a cena, a famosa, que o padre tá ouvindo as gravações, que entra a voz, toca o telefone, o pacote voa e eu... Puta que o pariu, né? Aquela cena é muito foda. Eles fizeram aí, de arrepiar. Aí eu me borrei, puta, aí ele me pegou, né? Claro, antes eu tinha... Imagina tu ver no cinema isso aí. Não, eu vi no cinema do Imperial, né? Que era um cinema assim que as pessoas não vão conversar. A gente sente foto do Imperial, né? Sim, a gente sente foto do Imperial, uma avenida, né? Imperial. Não, eu fui outro dia no Teosafo ali do lado do Correio do Povo e eu tirei fotos ali daquele mural onde tem as fotos antigas do Cacique. Que saudade do Cacique, cara. Cacique, Guarani, Imperial, toda aquela assim, Vitória, né? No clássico, isso, né? O centro, né, cara? O centro, saudade daquele centro, né? Saudade daquele Tem centro. uma foto do Correio do Povo que tu pega, que mostra as pessoas passeando no sábado à noite na alfândega, né? Era o Putin, né? Isso. E, tal, né? E tá passando, e tem um filme passando o Kilimanjaro. Né, que é nos anos 50 com Cary Grant, né? As épocas do Kilimanjaro, e as pessoas de braço, de terno e gravata. Chapéu, é claro, né? Isso, chapéu, claro. As mulheres chiques, né? Indo pra sessão do... E no cinema era um evento, Era um evento, né? As pessoas botavam, as mulheres botavam um casaco de 1950, né? As pessoas não tinham TV, né? Sim, era evento. Porto Alegre é muito... As pessoas vão TV nos anos 60, 70, imagina, né? Sim, 70. Era o grande momento. Era o grande Isso, E no centro, então, era um motivo de se botar melhor roupa para o centro. Porque tinha cinemas de bairro, nós já comentamos até no Cinema Paradiso, em outros programas. Só que, tipo, mas o cinema do centro é aquele cinema, tipo, no centro era um acontecimento. Nós temos que ir lá. Tanto que o meu avô tem que se perfumar quando se arrumar. A mulher botava sapato, o homem botava a gravata, né, e tal. O meu avô Ito, que foi um dos colonizadores da tristeza. Sim, que é a Zona Sul. Ele até os últimos dias de vida dele, quando ele ainda se locomovia pela cidade, ele... eu vou lá na cidade. Imagina. Sim, tudo que tinha... Aqui era o sítio quase. Tu pensa, a gente chama... Até hoje o Porto Alegre fala, eu vou ao centro. Se tu pensar bem, o centro não é o centro, né? O centro fica na ponta. É um centro... O centro fica na ponta. Eu vou no início. Mas porque era uma grande... Era um grande programa, tu ir ao centro, tomar um sorvete na sorveteria Alaska, tu pegar um filme no mercado, né? No mercado público, né? Comprar uma torrada americana, né? Era uma coisa... Mas era... Era uma inocência, uma coisa assim que... Voltando ao Pazuzu, né? E daí, então, na cronologia da posição da Reagan, ela... Daí começa aqueles... coisa, tipo, girando cabelo. Eu imagino aquela cena da... Eu usei aqueles especiais, deve ter sido... O susto que dava no negócio. Vocês não se assustaram. Não se assusta tão fácil assim. Achei que vocês iam... Mas, cara, eu tenho um cardíaco aqui. A virada do depois, quer matar. Clima assim, eu vou ter que fazer... Depois dos relacionamentos que eu tive, os trabalhos que eu tive, nosso time do Thor, o que eu tive, nada mais não sei como é que tá a situação. Nada mais mas a cabeça girando deve ter sido uma... cara, aquilo ali deve ter tocado um frisson assim na galera. A cena que ela vomita o suco de abacate. Mas você gera um exorcismo. E tem uma outra cena que me chama a atenção no filme, que quando o Caraz ele vê que o buraco é mais pesado, ele pensa, puta, desculpa a expressão, não dá, cara. A guria tá totalmente possuída, amarrada, tá gritando comigo, tá me enchendo o saco. Eu preciso de um exorcista. Eu preciso de um exorcista. Amarrada, eu não sou um exorcista. Quando ele chegava ali, o olhar que ela fazia, olhar maligno de o que eu vou aprontar com esse cara. Tanto a frase que a gente abriu o programa foi essa, tipo, quando ele chega, ela vira só a cabecinha, parece um robôzinho. Hoje é uma boa noite pro meu exorcismo, né? E, cara, aquilo ali é uma coisa que só dá aquela virada, né? Aquela coisa do exorcismo, né? Exorcismo. Até eu vou indicar pra vocês, vou dar um pulo. Quem assistiu a série Evil, assiste. Tá na terceira temporada, renovado pra quarta. Netflix?
Não, eu não sei dizer a série porque eu... Tá. Eu vou por meio né? das coisas. Mas eu acho que é Globo Play. Play, né? É uma série... Globo Play. O Globo Play, onde é uma série onde um padre, uma psicóloga forense ateia, né? E ela não é ateia, ela é agnóstica, né? E o personagem que ele conhece técnicas, né, ele consegue, Sim. de tecnologia, ele é um Nerd. nerd, né? Isso, a ciência, a tecnologia para desmentir, né, tipo de problema, né? as teorias. Aí eles são contratados pela Igreja Católica para desvendar mistério onde pessoas estariam possuídas. Vou ver essa daí. A série Evil é muito, muito boa. Assim, ó, eu descobri essa série e eu vi a primeira temporada e já emendei a segunda e a terceira. E tem um personagem, tem um dos personagens que ele é o diabo. E ele sempre aparece para tentar as pessoas. Pra encher o saco. Né? Pra encher o saco, para esculhambar a vida das pessoas. Já sempre É, o saco. série Evil é muito boa. Global Play. Gigante em ti aí. Não, temos um Não é Pazuzu. É Pazuzu. Pazuzu tá aí forma de mosquito, né? Mosquito. Né, mas voltando ao filme, né? Na questão... E aí eles descobrem que tem que fazer possessão, né? Não, Só que a Igreja Católica... Isso. A Igreja Católica... Essa cena eu achei legal. A Igreja Católica, ela é rígida, né? Que ela fazia exorcismo na época da Inquisição. Né? Ele pergunta para um padre, ele precisa de um exorcista. Ele é um cara cético, padre moderno, padre... Digamos, tecnicamente seria hoje a teologia da libertação, sei lá. É um padre mais humanista e tal, naquela época. Isso, E ele chega pro cara, eu preciso de um exorcista. E chega aqueles padres assim, tipo, do tempo do EPA. Vocês acham que está no século XV? Né? E na verdade ninguém acredita, né? Isso e daí só que daí eles indicam o Padre Mary, né? Que porque o exorcismo, né? É uma coisa que não se fazia, né? Não se fazia. Depois tu pega hoje o exorcismo de Emily Rose, tem 15 mil filmes, né, sobre exorcismo. Só que era uma coisa meio que fora da casinha, fora da realidade. Não, né? total. Se fazia exorcismo. Sim. Não se fazia, né? Porque nem a igreja acreditava no exorcismo mais em 2003, né? Isso, estava mais, né? Então, mas só que, tipo, o que surpreendeu foi isso, só que daí chegou... Não, porque assim, tá, antes, a mãe da Regan era a Chris, não? Como é que é o nome? Chris McNeil, né? Chris McNeil. Tentou de tudo, né? Tentou de tudo. 88 médicos, eu achei isso muito fizeram várias... Muito emblemático, né? Emblemático de novo. E só que eu não consegui... Hoje eu tô emblemático. Os médicos não conseguiram achar... fizeram teste do lóbulo cerebral. Sim, né? tomografias, tudo. Só que não achava, só que na verdade ela não tinha, ela estava completamente tomada, né? E no caso, só que quando o padre, só que o Padre Mary resolve, e daí... o Padre Mary, você no começo do filme, que é o Max von Sydow, ele estava no Iraque quando descobriram... Ele que descobriu a tal da medalhinha do Pazuzu, né? Só que quando eles vão fazer, ele e o Padre Carrasco vão fazer o tal do exorcismo, essa cena aqui, essa cena entrou uma das cenas mais... do cinema, né? Fantástica. Essa fotografia foi uma das coisas mais bem realizadas, né? Porque conseguiram o padre chegando, né? Ele sai do táxi. Ele deve estar pensando assim, ó, puta... Sai do táxi, olha e agora, né? É agora, né? É agora. E isso aqui depois com certeza vai ficar ampliado no programa. Mas é copiada até o Invocação do Mal, que é um filme que mais recente. A própria série Evil. O Evil, todo mundo brinca com essa com essa imagem. Até a Repossuída, um filme Leslie Nielsen fez uma brincadeira com aquela comédia. Isso. Repossuída. Mas essa cena aqui que está aqui no nosso projetor aqui que é a chegada do exorcismo final. Pro ano que vem a gente vai fazer uma brincadeira. Um dos programas vai ser só 20 cenas, as 20 maiores cenas icônicas do cinema. Que a gente... emblemáticas, né? Que a gente gosta. Que a gente aqui na nossa edição, ou cada um fala da sua top. Claro, com certeza. Mas daí o que acontece? E daí só que o Padre Mary representa o velho catolicismo, né? Aquele catolicismo clássico do século XV. E o Carrasco é o
E esses padres, legal que eles chegam com o kit exorcismo, né? Sim, a cruz, ele água deve andar Andradas, loja do exorcista, deve você comprar, né? Isso, e do lado do Tony Mágico. Do lado do Tony, na Borja. E tu fala, por exemplo, da água benta, né? Antes de chamar o padre Merlin, né? Tem uma cena em que o Carrasco, ele pega e começa a conversar com o demônio, ele pega a água benta e atira no demônio. O demônio, para com isso. Aí não é água benta, é água da torneira, né? Sim. Sabe, o demônio tá... Ali descobre que o demônio, o buraco não era tão embaixo, a gente descobre que não era realmente o demônio, porque o demônio, quando fosse demônio, você ia soltar daquelas... Ele era um demônio, não era o diabo, né, no caso. Né? O demônio assim, o demônio fica brincando com ele. Isso aí é coisa pra pouca coisa. Eu vou demonstrar minha força outra hora. E muita gente assim que acha assim que tipo, assim, o exorcista era o diabo contra os padres. Não, era um demônio, né? Era um desses milhões de demônios que foram libertados, né? Nessa famosa legião dos demônios, né? Só que uma coisa que a gente não pode esquecer de falar é que a voz do Pazuzu. Muito bom. Quem fez a voz foi a Mercedes McBride, que era uma atriz dos anos 40 e 50, e ela era uma atriz do rádio, que a gente já falou muito do filme Na Era do Rádio, do Woody Allen, aquelas pessoas que trabalhavam muito bem a voz. E eles contrataram ela porque ela até participou de um filme muito legal, que ganhou o Oscar de 49, que eu me esqueci, A Grande Ilusão, acho que era. Ela tem um papel interessante, só que ela é uma atriz menor, só que ela fez muito sucesso no rádio. E ela tinha aquela voz grave, forte. E ela brinca, diz que o segredo daquela voz foi ela tomar uísque, ovo cru e fumava muito cigarro. Ela disse que ela pegou aquela voz horrorosa, ela fumava. Ela não viu o estrela, foi morreu de câncer, né? Eu acho que a voz da Marge Simpson. Ela chegou exatamente, imagina a Mercedes fumando, tomando uísque, tomando ovo cru, e cara, ela conseguiu fazer uma voz Tu nunca viu mulher possuída? A mulher possuída? O Chico viu 5. Pessoal, desculpa, mas... Meu brother... São piadas internas. Né? São cinema de peso, né? Cinema de peso também. O Chico tem 5 encosto. Os 10 na fila. Tipo aquele filme Espírito, sabe? Também, Quando você sair desse programa, eu vou ter que pedir proteção da Polícia Federal. Até um adendo, uma parte, aliás, não um adendo, no exorcismo de Emily Rose, perguntam qual o seu nome, eles dizem que somos legiões. Isso, Legiões. Isso, voltando ao filme, mas... Voltando assim, tipo, a Mercedes McBride, é que a Linda Blair, coitada, a Linda Blair ela só ficava 3 horas por dia fazendo aquela maquiagem horrorosa, que é do Dick Smith, que é horrorosa pra ela, que é maravilhosa pra quem faz cinema, né? Só que a voz da Mercedes era, tipo, ela caga de medo, cara, né? Aquela voz, assim, tipo, quando falou, essa mistura de whisky com ovo cru e cigarro, aquela voz do Miele, né? Do Miele, tinha essa voz de whisky. Tinha aquela famosa voz de whisky, vamos apresentar agora o programa e tal, né? Aquela voz, não, e ficou perfeita, né? Ficou uma os diálogos e como ela era uma atriz do rádio, ela sabia usar a voz, né? Que é diferente do ator de televisão. Ela virou a cabeça, ela enfiou a cruz, ela andou feito uma aranha, ela vomitou um jato na cara de todo mundo. Eu quero saber. 2 jatos. O cara salvou essa menina ou não salvou, cara? Na verdade, o que aconteceu. Quando falou aquele quarto gelado, né? Os dois pensaram, tipo, nós temos que se unir, né? O não crente com o padre do século XV, né? E teve o embate final, né, do capiroto, do cara, ou do Pazuzu com os dois, também uma coisa que, tipo, que mexe muito com a imaginação do cinema, porque ela consegue... Tanto é que o Invocação do Mal também, um filme mais recente,
homenageia isso, que ela provoca um ataque cardíaco do Mary, né? E que ele é mais veterano. Velho, né? E ele acaba acho que ele morre também, os dois morrem, na verdade, né? Já teve uma sequência, não sei se ele chegou a morrer. Teve. Ele tava vivo na sequência, né? Não, teve isso. Ele morreu, né? Também o Mary, né? Ele morreu? O Foi jogado na escada? Não. O Mary morre ataque cardíaco. Ataque cardíaco. E o outro? Só que o Carazzi chega e tal, e daí, só que o que acontece? Ele vê que o Padre Mary morreu e o Pazuzu olha pra cara dele e ele resolve, vou trocar de corpo. Eu vou possuir esse padre, porque aquele padre que o padre na não crença, né? Aquela famosa coisa de filme de vampiro, né? Até do Lado do Espanto, que é um filme que eu gosto muito. Tipo, não adianta tu botar uma cruz do vampiro se tu não crê, né? Diz, né? Aquele vampiro quebra a tua cruz. Se tu crer, né, aquela coisa. Então eu tava ferrado. Não, claro, obviamente, né? É uma ficção, né? E daí, tipo, no caso, ela pegou matou o mais velho pela idade e vou pegar esse corpo e vou botar. Só que o Carazzi, ele tem aquele feeling, né? Tecnicamente, ele pensou, ele virou, tu vê que os olhos deles viram verdes, ele liberta a menina e se atira da janela. Se atira da janela e rola e caiu, quebrou o pescoço e se mata, né? Teoricamente, se ele se matou com a possessão em cima, se encerra a possessão, né? Isso, exatamente, essa que é a técnica do exorcismo, né? E ele se mata, ele se sacrifica. O Carrasco, na finaleira do filme, quando ele chega no quarto, ele encontra o Padre Mary morto, né? Ataque cardíaco. Aí ele começa a discutir com o demônio, né? E briga, sai no soco com o demônio. Não, ele sai, né? Ele vai pra agressão física, né? Física, né? E aí ele diz, então, me possua. Né? E aí o demônio pula pra ele. Liberta aquela menina de 12 anos que não tem nada. E ele pega e se joga da janela. Né? E aí morre, né? Ele cai, né? E fica agonizando, né? Até assim, ó. O filme de vai chegar aos populares. A gente não dá mais desculpa. Isso, olha, são 33 horas só, gente. 33 horas só. E as pessoas ficam tensas, o filme não acaba ali, porque ele cai e fica se mexendo. E chega um padre e fica, e pede, né? Pra ele, você tem pecados, confessa os pecados, né? É um padre irlandês, tá? Isso, E o que poderia acontecer? Poderia o demônio passar por conta do né? Isso não acontece, né? E dali, o demônio fica preso no corpo morto, né? E a gente esqueceu de falar do filme do Tenente Kinder, né? Que é ele sim, o Lady Cobb, né? Que era um cinema, né? Ele começa a investigar, ele investiga por que tá acontecendo a morte primitiva do Burke, que é do diretor, né? E tal. O Burke, né? O filme, ele sofreu várias ameaças. O filme, O Exorcista... Eu posso falar daqui a pouco, você deixa eu falar o legado do Exorcista. Vamos falar no final a maldição do exorcismo? Pode ser. Eu adoro cortar fala das maldições. Não, no final nós vamos falar. Eu só quero dizer o que, tipo... 9 minutos do programa. Voltando o padre se sacrificou pra libertar a Regan, né, e tal. E o que aconteceu? O que é o legado do Exorcista pra época? Eu acho que foi o primeiro filme a usar uma criança bem gostando, não tipo de uma maneira cruel, né? Porque existiam outros filmes, os inocentes, né, que tal, tinham crianças más, os meninos botou uma criança tipo a criança com maquiagem, criança tipo ela deturpou a infância, né? Talvez seu primeiro filme, e abriu o leque um monte de filme do Profecia e tal. E foi o primeiro, talvez, filme de terror a mostrar o terror, né? Mostrar a questão do terror. E o que aconteceu? E o que ele teve de sucesso foi a 10ª maior bilheteria dos anos 70. Até 80 e poucos era a 10ª maior bilheteria do cinema, cara. 60 milhões de dólares ganhou. Tinha filas e filas que corriam atrás do Exorcista. Até tu viu em 82. Só que tinha gente que vinha em 74 que desmaiava. Tinha ambulâncias. Eu estava conversando com uma amiga minha ontem, né?
E ela comentando que ela morava em Santa Maria e ela dirigia o Clube de Cinema de Santa Maria. Sim. E ela contou que o projecionista dos anos 70, Sim. né? Claro, ela estava nos anos 90 já. Por isso, tipo, o lado do... O Alfredo do... O Alfredo, Sim, né? o Alfredo, né? Ele contou pra ela assim, ó, que quando saiu o Exorcista, Sim. tinha uma ambulância Acredita? na frente do cinema com dois enfermeiros. Não tinha sabido que as pessoas passavam mal. As pessoas passavam mal. E aí os enfermeiros tinham que correr pra sala, pegar a pessoa e levar porque a pessoa A passava. minha mãe me conta as que pessoas tinham. ela viu no cinema, disse que teve gente que chorava, saía As mal pessoas tinham convulsões, e aquilo no desmaiavam. Brasil e tal. Mas mesmo assim, tipo, era um boca a boca que muita gente consome muito o cinema. Outra coisa que também aconteceu nos Estados Unidos, que eu descobri, teve uma febre de possessões. Daí, tipo, todos os diários gaúchos, entre aspas, dos Estados Unidos, chegavam de lá em Colômbia tem uma possessão do menino, lá na Flórida tem uma outra possessão. Tipo, todo mundo começou a ser possível o demônio onde podia. Os demônios viram como fazer. Os demônios viram e os jornalistas popularistas começaram a investigar e fazer matérias. Não, tem um possuído lá em Las Vegas e tal. Eles iam lá atrás em Las Vegas possuído. Virou uma febre, né? E realmente foi. E outra coisa também que foi que até pra política mais ou menos foi mais ou menos ruim, que diz que o Exorcista fez tanto sucesso que ele obscurou o Watergate. Diz que, tipo, os jornais assim botavam Watergate no lado e o fenômeno Exorcista. É muito Explica pra quem não sabe quem foi o Watergate aí. Watergate foi a queda do Richard Nixon. A queda do Nixon, não vamos a gente já explicou em outros programas também e tal. Mas, tipo, vai pesquisar. E o legado cinematográfico tem uma continuação em 77, que é o Exorcista 2, o Herege, direção do John Boorman, que é um baita diretor, só que é um filme muito ruim. Teve o Exorcista 3, que o William Peter Blatty, ele resolveu pegar as câmeras e fazer. É um filmezinho bom, com George C. Scott, é um filme bom, mas longe do primeiro. E teve aqueles abacaxis, que daí desses filmes mais novos, que eu tenho que ver o nome, que é o Início de 2004, você deve ter visto até em cabine, se bobear, né? E o outro é o Domínio, não sei o que. A Morte do Demônio e a Morte do Demônio 2. Não, mas... o demônio acabou de morrer, né? Eu tô falando do ridículo dos... E outro detalhe, o Exorcista foi o primeiro filme de terror a ser indicado ao Oscar de melhor filme da história. E também melhor filme de diretor, atriz, que é a Ellen Burstyn, o ator coadjuvante, o Jason Miller, do Padre Carrasco, a atriz coadjuvante, a Linda Blair. O roteiro adaptado ganhou com o William Peter Blatty. Na verdade, só ganhou um, viu? Fotografia com o Wally Hodgman e direção de arte, edição e som. A Linda Blair acabou não, o som ele ganhou também. O som menor. A Linda Blair ganhou depois do Globo de Ouro. Ela ganhou várias coisas, assim, tal. E também ela mas ela pagou caro por isso, né? E um outro detalhe, a trilha sonora do filme é do Michael Oldfield, do Tubular Bells, Isso é muito bonito, tem uma cena que ela tá virando Tubular Bells. Só que ele não abusa muito da trilha sonora pra assustar. Não. É um dos poucos filmes de terror que não abusa. Tu que tipo, a profecia é mais... Quantas notas vai Astro? Acho que duas notas. Mas, cara, só com os olhos daquele bicho, cara. E com a maquiagem. O disco Tubular Bells, o disco vendeu muito. Michael Oldfield. Um cara inexpressivo, assim tal. Que era de época, mas depois virou. E mais uma curiosidade: o Lalo Schifrin, que é um argentino compositor de trilhas sonoras, ele compôs a trilha sonora pro Exorcista. Só que o William Friedkin e o Blatty, bota uma merda isso aí e tal. Daí ele tentou de novo pro Amityville, a Cidade do Horror, em 79, e foi indicado ao Oscar. E a trilha sonora do Amityville é muito boa. A trilha sonora do Amityville de 79 ia ser a trilha sonora de 73 do Exorcista. E vamos só. Como nós íamos falar, mas o legado assim, legal de tudo isso aí são a maldição do Exorcista, né? O que o Chico tá louco pra falar? Fala alguma coisa, Chico, sobre isso aí. Fala as Por exemplo, o Burke, que é o diretor do filme, ele morreu morreu logo, antes de acabar o filme ele morreu, né? Um acidente, né? Algo assim. Tanto que o personagem. E várias pessoas morreram nessas gravações, né? Sim. O estúdio pegou fogo, o Burke faleceu. Não, tanto que tiveram que matar o personagem do filme. O estúdio pegou fogo e o único lugar que não pegou fogo foi o quarto da Regan. Isso, do set. Que isso, cara? Isso. E assim, ó. E outra coisa. Tanto que o Burke. Explicando a careca. Hã?
O Pazuzu que ele já sente todo mundo é o vampiro, né? O Burke morre, o personagem do filme, e tiveram que cortar, porque na verdade ia morrer outro personagem no filme. Como o ator morreu durante as filmagens, foi ele. Mataram ele. Exatamente. Tipo, ele era um bêbado que tá enchendo o saco. Enchendo o saco do nazista. Isso, era do mordomo Marcos, né? Isso. Aquela cena é muito fantástica. Ele começa. Se você não perde Gestapo. Quantas pessoas você matou na Segunda Guerra Mundial? Quantas pessoas você aqui? Era mordomo, né? Eu sou suíço, não tem nada a ver com isso. Cara, tu é nazista, assim. Confessa, pode falar que tu é nazista. Não, e também coisa assim, tipo, pessoais, assim. E aí o cara, ele enche tanto o saco do cara. E o cara perde a paciência, pega pelo pescoço e começa a bater nele. O mordomo. Não, ele fica bravo, né? Fica bravo. O cara é muito chato, ele tá muito chato, né? É o bullying, como diria o Renato Rossi, mas todo bebum fica chato, carente. E aí o Burke acaba morrendo. O ator, né? O ator morre num acidente. Morre num acidente. Aí tiveram que mudar o roteiro, né? E só aparecem os personagens. Sim. Sabe quem morreu? Não. O Burke morreu. Ele pulou ele viu que era da Reagan no sábado. Ele caiu, quebrou o pescoço, né? Por isso que o diretor. Hoje já triplicaria o orçamento e fazia a computação do cara, digitalização. Claro. Mas o filme ele se suicidado. Não, continua. E teve outros acidentes bizarros, tipo os carpinteiros. Teve um carpinteiro que estava fazendo um cenário, pegou uma serra, cortou o pé. Outro, assim, cortou um dedo, sabe, né? E virou presidente. Não, outro... não, é piada. Não, mas é verdade, os carpinteiros se erraram e tal. E vocês falaram do quarto gelado. Essa é a pior. O responsável pela refrigeração do quarto, que ele botou... Isso eu vi no documentário há muitos anos atrás, cara. E ele fez um ar-condicionado espetacular e tal. Ele saiu do set, cara, pegou o carro, cara, morreu na hora, cara. O cara que fez a refrigeração do quarto da Reagan. Nós falamos esse negócio, por que o inferno é gelado, né? Um coitado, um fulano que era um técnico de refrigeração, morreu. E o Max von Sydow também disse que saiu, filmou, depois quando chegou, ligou. Ô Max, o teu irmão morreu. Algo assim, sabe? Cara, são coincidências que a gente pega como filme de terror. Poltergeist teve bastante isso aí, né? O próprio Profecia teve, né? A gente pega um filme de terror que mexe com coisas assim, tipo, forças. São coincidências, né? Cá pra nós, é bom um filme de terror, né, cara? É bom sentir aquele medinho, é bom. E quantas vezes tu tá no cinema, eu não vou gastar, não vou... Puf! Bateu no dá. Apesar que os dias os filmes de terror estão citando pouco, né? Tirando algumas mas a fase daqueles japoneses tipo grego. Não. Os filmes do Ari Aster também, cara. Aquele, né? O Hereditário, também Hereditário. Os filmes do... Benicio del Toro? Não, eu gosto do Ari Aster, o Hereditário, o Midsommar, aqueles filmes são legais também, o Hereditário. Os coreanos. A Bruxa. A Bruxa também, que assustou você. Invocação do Mal também, Invocação do Mal pegou. O Invocação do Mal pegou esse clímax dos anos 70 pra botar no... Quando termina Invocação do Mal e o cara ficou... Na verdade, o cara é aquela velha. Eu fiquei com medo daquela velha uns meses, cara. Foi muito impactante, cara. Não, isso vai pensar, tipo... E tudo começou por causa do Exorcista, né? Por causa do Exorcista. Há 49 anos, né? Nós não tivemos não quisemos esperar 50, né? Que a gente ia falar, porque o Halloween é uma época que a galera gosta de sentir medo, brincar de sentir medo, a gurizada gosta. Eu acho que é uma boa indicação para todo mundo rever ou ver pela primeira conhecer vez, o Exorcista, né? Cara. E tem, se não tiver, baixa e tal, deve ter algum stream da tu vida. vai voltar Tem duas versões, tem uma versão original, tem uma versão do diretor também, né, que tem aquela inclusão do cara. Mas, cara, é um filme que vale a pena, ainda vale a pena, é um filme que tem quadrinhos e envelheceu bem ainda. Envelheceu bem, muito bem. Ainda não é mais aquele choque que nós teríamos, nós tínhamos nos anos 80 quando a gente viu esse filme. E como a gente gosta muito de música, eu amo música, o Lauro é músico, eu sou um... E o Chico é crítico musical também? Crítico musical, e o músico toca guitarra muito toscamente, né? E o Clima vai aprender a tocar violão, com o Lauro. Com o Lauro. Já tá pensando no futuro, né? A perguntinha, pra você ganhar a caneca...
caneca do filme. Caneca do filme? Da Woodstock, né, cara? Não, a caneca do filme não. Na verdade, a caneca do filme do Exorcista, tu vai ganhar se tu dizer que eu quero ganhar a caneca do filme. Pra ti, tu tem que botar nos comentários, eu quero... Esquecemos de falar no começo do programa, né, cara? Esquecemos. Vai ficar mais legal, porque quem foi fiel e assistiu até agora que vai merecer essa caneca. Porque filme de agora, assim, o final é sempre melhor que o início. Essa caneca que tu tá vendo aqui, tu entra no Cinema de Peso, se não te inscreveu, ainda te inscreve. Mas tu é fiel, tu tá até agora, tu já tá inscrito. Vai lá e comenta, eu quero ganhar a caneca do filme O Exorcista. Eu quero ganhar a caneca do Exorcista. O Carlão da Woodstock, uma loja fantástica, cara, com todo o universo cult, música, pop, nerd, tudo. Na Lima e Silva 35, o Carlão tá produzindo canecas. Essa aqui é a nossa, olha. Essa aqui ninguém nos tira, ó. Essa aqui é cinema de peso. Convidados ganham. Não posso levar pra casa. Eu preciso levar pra casa e fui espancado. Não, essa aqui não sai. Eu vou pedir pro Carlão fazer mais 3 para cada um ter a sua em casa. Não, também. sim, pra dar um cafezinho em casa. Mas manda a pergunta. E qual é a perguntinha para A ganhar pergunta ingresso é, de cinema? eu falei, se liga, qual o nome do disco do Mike Oldfield que virou trilha sonora do filme? Puta, difícil pra caramba, hein? Mas tem Google, gente. Não tem Google. Se naquela época não tivesse Google, em 73 não tinha Google, né? Mas vou lembrar assim, a gente estava terminando quase o programa sem falar das nossas promoções, sem falar do nosso parceiro. E tu vai ganhar ingressos para o filme que estiver lançando essa semana, né? Exatamente, cara. Então, assim, O disco, assim, é simples. Google, vai na Google. A gente não usa o Google. Um dos esquemas do programa... Mas tu pode usar o Google. É não usar Google. Mas ou tu sabe ou não sabe. Mas tu pode usar. Mas tu pode usar. Né? Então, qual o nome do disco do Mike Oldfield de 1973? Como é que tu quer? Como é que é a... Qual o nome do disco que o Mike Oldfield lançou que virou a trilha sonora do... Uma trilha sonora que é assustadora, 2 notas. Mas ao mesmo tempo, tipo, ela não é o que preenche o filme, né? O filme é muito mais que essa trilha sonora, né? Só que ela fez muito sucesso. Parece um pouco no filme, mas faz sucesso. E aí, Mike Oldfield estourou e virou um... Mas então, o cinema de peso indica para vocês aproveitar o Halloween, que é uma data tão comemorada no Brasil. Assista o Exorcista. O Exorcista é um filme que vale muito a pena. Ou outros filmes de terror, né? O terror é sempre bem-vindo, né? Pode ser terror de qualquer nacionalidade, qualquer época, qualquer tempo, né? Mas o Exorcista é um filme que a gente sempre quis falar e falamos para vocês espero que vocês tenham curtido o programa, porque isso é Cinema de peso. Até a próxima E semana. a Riga foi libertada. Será que ela foi mesmo? Não? Foi. Foi libertada? Tá. Pelo menos no cinema. Tá bom, então tá. É? Linda Blair. Linda Blair.